E o ZNCast está no ar e você é muito bem-vindo. Se você nos acompanha no YouTube, não esquece, chega logo dando aquele like. Se você está no podcast nos ouvindo, já salva esse áudio para também nos acompanhar. E o convidado de hoje nesse bate-papo poderoso sobre fé, sobre testemunhos de vida que você precisa ouvir, ele é pai de 2, de Pedro e Teté. Pedro já cheguei aí. E esposo de Elisabelle Rodrigues, essa família que é uma bênção para a nossa igreja, o nosso pastor Tarcísio Rodrigues. Seja muito bem-vindo, pastor. Aleluia, obrigado, Bianca, pelo carinho, obrigado, pessoal, é sempre um prazer e uma grande honra poder estar compartilhando das verdades da palavra, né? Enfim, e agora nesse bate-papo descontraído, falar um pouco mais até de coisas pessoais da nossa vida. Às vezes nem tudo a gente compartilha no púlpito, né? Não dá tempo, às vezes, de tudo, né? De tantas coisas que a gente quer derramar sobre a igreja, daquilo que o Senhor está comunicando no nosso coração. Mas, às vezes, num bate-papo como esse, o negócio fica mais descontraído, fica mais fácil. É verdade. E a gente compartilhar e, enfim, sermos edificados. Amém. Amém. E o bate-papo de hoje é sobre fé. E a gente sabe que o senhor tem muita coisa para compartilhar. Nesse domingo foi bênção demais a ministração aqui na igreja. Quem esteve aqui na igreja sabe muito bem do que eu tô falando. Se você ainda não ouviu, corre no nosso canal no YouTube para conferir a ministração do culto domingo da noite, que foi poderoso demais, falando sobre fé. Queria que o senhor compartilhasse um pouquinho só, para dar o gostinho do pessoal ir lá numa ministração completa do que foi essa ministração de domingo. Na verdade, esse mês de julho, né, subiu no coração do nosso pastor Humberto trazer esse fortalecimento para a nossa igreja. Né? Fé não é uma ferramenta que a gente utiliza para receber coisas. Às vezes pessoas têm esse entendimento errado, que eu tenho fé para um carro, para casa, nada de errado. Você crê para receber coisas. Sim. Mas fé, segundo a Bíblia, é um estilo de vida cristão. Isso mesmo. Então, a fé não está aqui, enfim, para eu estar usando ela. É um estilo de vida que nós decidimos, né, seguir, viver, crer num Deus que a gente não pega, num Deus que a gente não toca, num Deus que a gente não sente, né, não sente, enfim, quando eu digo não sente, não está fisicamente presente, mas a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu acredito que você que está nos ouvindo deseja agradar a Deus, você precisa saber como fé vem, como fé vai, como fé sobe, como fé desce, como fé funciona de todos os jeitos. Então, quando você tem consciência de como fé opera, você vai estar seguro de que você está agradando a Deus. Eu creio que essa é uma chave para a gente procurar estar sempre crescendo em fé. E não é algo que a gente ouviu, sei lá, 10 anos atrás e isso está operando hoje. Isso. Não. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, não por ter ouvido. Verdade. Né? Não tá lá. A fé vem porque você ouviu há muito tempo. Não, a fé vem porque eu ouço a palavra de Deus. E contínuo, né? Pronto. Então é ouvir a palavra, ouvir a palavra. Então eu tenho que estar ouvindo constantemente. Isso não só me traz fé, como me mantém em fé. Verdade. E o que nós compartilhamos um pouco nesse domingo foi sobre estar firme, né? Firmado na fé. E estar firmado na fé não só é você ter ouvido, mas você estar ouvindo constantemente. Porque eu gosto quando o pastor Humberto diz que a verdade que te libertou é ela que vai te manter liberto. Amém, isso mesmo. Então, o que eu ouvi que me trouxe libertação anos atrás, eu continuo ouvindo essas verdades, e essas verdades me mantêm de pé, me mantêm liberto. Enfim, o caminho é esse. É muita coisa que tem, a gente começa a falar, vai vindo coisa, é maravilhoso. Enfim, eu amo falar sobre fé. E a importância, né, pastor, de a gente se manter na palavra, de a gente não se alimentar com as coisas, porque notícia vem. Chega, tá com a TV ligada, escuta uma coisa, escuta outra, ou até amigos mesmo, um sonho que você tem, algo que você compartilha às vezes com uma pessoa errada. Você, mas rapaz, tá muito distante, você não vai chegar lá agora não. Você, rapaz, será que é mesmo que isso não é pra mim? Aí já começa a alimentar essa sementinha pequenininha, mas já começa a roubar a sua fé, né? Esse é um grande perigo. Um segredo, acho que é uma dica que até Jesus deixou pra nós, quando, não sei se tu lembra, quando o anjo fala pra Maria, né, que ela vai conceber agraciada, né, o ente santo que há de nascer, começa a dizer tudo milagroso que vai acontecer com Maria, e aí Maria diz, olha, eu não tenho relação com homem algum, eu sei como é que vem os bebês e eu não tenho condição de ter um bebê agora, e o anjo diz pra ela assim, eu acho sensacional isso, pode ser que te ajude, presta atenção, o anjo diz assim, olha, tua prima Isabel conhece, sabe quem é Isabel, tua parenta, pronto, vai lá, porque pra ela também era impossível. Mas ela já está no terceiro mês, se não me engano, acho que é o terceiro mês que ele diz, de gestação.
Vai lá, se associa com quem já está vivendo algo sobrenatural. Fica perto com quem já está experimentando daquilo que você deseja, ou daquilo que você almeja, ou daquilo que você tem como promessa. Né? Rapaz, eu tenho isso como promessa. O que eu tenho que fazer? Vou ficar aqui só? Não. Se associa com pessoas que já passaram por aquela estrada, que já seguiram por aquele lugar. Né? Muitas vezes pessoas que estão vivendo coisas grandes não são porque são pessoas melhores. Não é isso. É porque ela começou primeiro. É porque ela já trilhou um lugar que você deseja chegar. Então, eu creio que essa dica que o anjo dá para Maria, não fica aqui não. Faz o seguinte, vai encontrar com Isabel. Vai ver o que Isabel tem para dizer. Porque para ela também era impossível conceber um filho. Para ela também não tinha condições de gerar. Mas ela está gerando. Se associa com quem já está vivendo o sobrenatural, o impossível. Eu creio que são chaves, né, que nos ajudam a nos manter em fé, nos manter de pé, nos manter firme. São palavras como essa que sempre sustentam a nossa vida. Isso é verdade. Queria que você compartilhasse com a gente uma história aí bem, que eu acho que você nunca ouviu. Inédita, vamos dizer assim. Que com certeza vai dar uma balançada em quem tá ouvindo a gente aí. Vai firmar, né? Vai firmar o irmão na fé, né? Compartilha com a gente aí, pastor, que com certeza será poderoso. Minha esposa não tá aqui, Isabelle não tá aqui, mas estava falando até um pouco antes agora com Bianca aqui. A história do nosso casamento, né? Eu não vou conseguir relatar. Uma vez a Isabelle escreveu o portal Verbo da Vida. Sim. Né? Eu lembro na época, não sei se foi 1 ou 2 anos depois que passou o incidente do casamento, e aí solicitaram, o povo soube que nós não nos casamos em Recife, pessoal, nós nos casamos em Campina Grande, então vocês não sabem, eu sou do Rio de Janeiro e Elisabela é de Campina Grande. Nós nos casamos em Campina Grande e viemos morar em Recife, enfim. E aí solicitaram e ela escreveu pro portal o que relatou, o testemunho, a superação e tudo mais. Mas no dia do nosso casamento, né, em 17 de abril de 2010, nós nos casamos. Quem nos casou foi o pastor João Roberto. Eita, que bênção. O pastor João Roberto foi quem fez todo o aconselhamento, pré-nupcial, enfim, foi sensacional. Ele e Janaína, a esposa. E aí no dia do casamento, era 5 horas da tarde, estava chovendo muito. Né? Você já sabe que casamento é um período muito emocionante. Todas as famílias estão emocionadas, os pais, mãe, né? Verdade. Você tá vendo seus filhos... Tudo aflorado. Tá tudo sensível demais, né? Os pais, tá todo mundo ali já sabendo que seus filhos vão constituir uma nova família. Verdade. Tá tudo muito novo. E na programação, o casamento era 5 da tarde, tava chovendo muito em Campina Grande, uma irmã ia pegar a Elisabela em casa, né, para levar para a igreja, e tudo pronto, e Elisabela não queria se atrasar, e ela não se atrasou. Realmente ela estava pronta na hora, arrumadinha, já tudo no esquema. Sempre pontual. Exatamente. E aí eu tava na igreja já com minha mãe, com minhas irmãs, esperando a chegada da família, né? E a menina que foi buscar a Elisabela, na casa de Elisabela, aquele chão vermelho pintado, né? Que ficava sempre enceradinho, brilhando. E aí choveu, tava molhado. E aí, pra ela não se molhar, já vestida de noiva, o carro foi entrar na garagem pra buscá-la, né? Buscá-la dentro de casa, né? Na varanda de casa, ali no terraço. Nisso que o carro subiu, acho que acelerou um pouco mais, que subiu, que freou, não parou. O chão encerado e molhado. Pronto. Deslizou. Nisso que o carro desliza, o carro vai de encontro à porta, que eram 2 portas que abrem assim, tipo uma borboleta, né? Uma porta estava fixa, a outra que ficava abrindo constantemente. Então o carro bateu nessa porta, a parede que segurou o carro para não entrar na sala, e a porta que estava fechada se abriu rapidamente do ferrolho que ficava no chão. Nessa porta que se abriu, Elisabela já estava saindo, ela gritou, a porta saiu e bateu no rosto dela, ela caiu na outra sala, que eram 2 salas conjugadas, hoje já reformou, mudou um bocado, mas eram 2 salas, porque depois do acidente, o pai de Bel não queria mais a casa. Não queria manter o ambiente do jeito igual. Exato. Isso. E aí mudaram a casa todinha, totalmente diferente. Tu for apagar a cena da mente. É outra casa, quer dizer, mudaram fachada, portão, mudaram tudo. E aí Elisabela caiu, começou a sangrar, e ela botou a cabeça assim, porque já tava com vestida de noiva, toda branquinha, e aquilo escorrendo e não sabia como fazer. E aí foram me ligar, eu deixei celular em casa, né, na casa da minha mãe, na época não tinha WhatsApp,
né? Não tinha essa comunicação rápida de bater foto, enviar. Então, liga pra lá, pra fulano, e aquela gritaria, e vai buscar, e quem vai, e leva pro hospital. E eu falei, não, eu vou casar, não leva pro hospital, não, traga ela pra igreja. E eu achei, meu Deus do céu, vai chegar minha esposa aqui toda assim, troncha. Pastor Humberto que conta essa história. Pastor Humberto diz que parecia Michael Jackson do trailer, chegando a Elizabeth, o trailer, brincando. Mas pra gente foi uma superação muito grande das nossas emoções. Porque depois a gente foi se casar, né? Uma amiga nossa, que é enfermeira, foi lá tentar fazer um ponto falso com os esparadrapo. Aí foram tentar refazer a maquiagem, né? Pra poder não ficar ruim nas fotos. Até que o rapaz no Photoshop conseguiu diminuir um pouco o galo. E porque mesmo com curativo fica aquele vermelho do sangue. E aí a gente sabia que tinha que ir pro hospital depois pra dar ponto. E a gente tava numa programação de já viajar pra Recife. Tinha um voo pra pegar de Recife. Da lua de mel, eu não queria perder, mas tinha que ir pro hospital. Eu lembro que Dala não estava no plano de saúde ainda, porque do meu plano de saúde, para entrar em vigor, eu apresentei a certidão de casamento, tinha um mês ainda para entrar, ainda não tinha dado um mês. Então tinha que ir no hospital, não tinha essa UPA, onde tem várias UPA, né? Não tinha UPA para facilitar, para fazer um procedimento. A gente foi pro hospital público, na época, saindo de Campina Grande, teve uma rebelião lá no presídio na Paraíba. Pra deixar a história mais bonita, uma rebelião no presídio. Pra dar aquele pra florar o negócio. Eu lembro dessa cena, de eu entrar no hospital, assim, pra dar um ponto simples na testa de Elizabeth, o cabo na maca com a algema presa na cama. Amado. Eu falei, meu Deus do céu, e a moça na recepção foi, só acabei de me casar. E eu teve que contar a história pra moça da recepção, e o povo no hospital começa a chegar pra ouvir a história. Fala, não acredito, vocês estão fazendo. Meu Deus do céu, vocês superaram isso. Vocês se casaram mesmo. E falando dessa forma, e aí fala, meu Deus, tem um propósito. Esse casamento tem algo sobrenatural. Já começa com testemunho, né? Tem algo sobrenatural nesse casamento. E pra gente, assim, foi uma superação, quando eu compartilho isso com as pessoas, né? De como a gente precisa aprender a controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Verdade. Né? Porque já era um momento muito emocionante. É um casamento, né? E você ainda passar por tudo isso em meio ao casamento. Rapaz, se você não tem Deus, tem pessoas que talvez vai atrás de tomar remédio, suicídio, vai atrás de tantas coisas que se perdem. É verdade. Né? E acabam se desviando, porque eu já vi pessoas fazendo tantas coisas piores com coisas menores, né? Quando a gente conta algo desse tamanho, não, minha filha, fica tranquila, a gente tem uma paz que excede todo entendimento. Isso mesmo. Tudo vai bem, isso né? mesmo. Tudo vai acontecer. Deus já preparou todas as coisas. Ele é o alfa, é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Tá tudo certo, o Senhor tá no controle. E as pessoas, puxa, meu Deus do céu, só crente mesmo pra ter esse tipo de postura. Então eu acredito que é um tipo de postura que nos levanta por dentro. É verdade. Né? Que mostra que a diferença de quem serve e de quem não serve. Isso mesmo. Né? Eu tenho pra mim que você que trabalha numa empresa, né? Talvez as pessoas digam, é tudo funcionário, é tudo igual. Não é tudo igual, não. Tem um lá que é crente, é diferente, cheio do Espírito Santo, nascido de novo. Isso contigo mesmo. É diferente. Isso mesmo. Né? Pode estar no mesmo pacote de empresa, no mesmo pacote salarial, mas contigo vai ser diferente. Se tiver bonificação, vai vir para você. É isso aí. Se tiver proteção, vai ser na sua vida. Então, nós vivemos nisso, né? Precisamos crer dessa forma e ter esse ponto de vista. É verdade. Tem uma situação do casamento também pra compartilhar. Todo mundo tem história de casamento, né? Só não sofri acidente, graças a Deus. Mas aconteceu algo no casamento, com a iluminação. E eu tava me arrumando no hotel. E a pessoa chegou pra mim, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá certo, mas vai ser resolvido. Ela, como que você tá aqui? Eu sei que vai ser resolvido. Aí ela, tu não vai chorar não? Eu disse, pronto. Chorar? Eu vou chorar por causa disso? Ela, sim, porque tá acontecendo isso. Eu vou derramar uma lágrima. Não vou derramar por causa disso. E cheguei no casamento, tava perfeito, exatamente como eu havia desenhado. Tava lá, aconteceu. E pronto, derramar lágrima. São coisas meu que pai querem... prometeu e vai acontecer, né? São coisas que Satanás quer fazer pra tirar a gente do prumo. Isso. Pra desestabilizar. Eu creio que essa é a palavra. Né? Porque quando você tá desestabilizado, cara, tu não consegue mais crer, não. Tu não consegue falar certo. Tu vai começar a murmurar. Tu vai começar a ter o ponto de vista que o diabo quer que você tenha. Isso, né? é verdade. Que você olhe da Quer perspectiva distorcer que ele tá. logo a situação. Pronto. Tirar do foco, tirar do prumo. Né? Deixa eu ler um texto aqui das Escrituras. Esse texto é poderoso demais. Em Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles.
Esse eles aqui está falando do povo da antiga aliança, o povo de Israel. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, muitas vezes as pessoas passam pelas situações, mas por que elas reagem diferente? Porque a palavra que elas ouviram não misturou com fé quando ouviram. Então, não teve proveito nenhum. Isso. Então, a diferença de quando a gente chega, Bianca, em situações como essa, e a gente consegue se levantar de maneira diferente, se levantar em fé, se levantar com uma voz, epa, comigo não, alto lá, na minha casa não, na minha família não, nos meus filhos não. Por quê? Porque a palavra que nós ouvimos, que gerou fé no nosso coração, quando nós ouvimos, nós misturamos com fé. É verdade. Nós decidimos acreditar. Aí tem proveito, serve para alguma coisa, né? Tem uma finalidade específica. Isso é sensacional. E não é só uma animação de dia de domingo, né? Porque eu tô aqui na igreja, eu levanto, amém, recebo. Isso não é animação. É muito diferente, animação e fé, sabe? É algo por dentro, né? Não é só se levantar fisicamente e receber aquilo, mas é algo que gera dentro de você. A Bíblia diz que a fé é uma certeza. Isso. E A Bíblia fala que Abraão estava plenamente convicto. Isso mesmo. São palavras que não estão ligadas diretamente à emoção, estão ligadas ao coração. Isso. Né? Certeza, plenamente convicto. Né? Isso, eu creio que no domingo, a festa que nós fazemos, a celebração que tivemos, eu creio que você tem que ter na tua memória sempre essas imagens do culto. Isso. Por quê? Porque ela te mantém no ápice, no auge. Para quando você tiver, como hoje, na segunda-feira, no teu trabalho, que a circunstância é que os amigos estão falando o contrário, que a situação é o contrário, que você possa trazer à memória Isso mesmo. as palavras proféticas que foram liberadas num ambiente de glória, como esse na igreja. É onde a gente tem a nossa fé fortalecida. É verdade. E aí, quando eu tô num ambiente de pressão, cara, eu consigo me levantar. Isso. Eu lembro da minha avó dizendo, meu filho, mira na lua pra ver se pelo menos tu acerta uma estrela. Então, Coisa assim, bem de rapaz, vó. você bota um negócio, lembra desse padrão alto de unção de glória aqui Isso. na igreja, cara, pra quando tiver no teu trabalho, você conseguir se levantar. Exatamente. Talvez tu não chegue lá no ápice, mas, cara, tu não vai estar no mesmo lugar Isso mesmo. que todo mundo tá, falando incredulidade, falando o que o jornal tá dizendo, Isso. falando as impossibilidades, mas vai estar falando fé. Isso mesmo. E as coisas só vão acontecer. Eu falei isso ontem, isso me abençoou demais. As coisas não vão acontecer na sua vida porque Deus disse que vai acontecer. As coisas vão acontecer na sua vida se você disser o que Deus disse. É verdade. Então eu preciso falar o que Deus está falando. Eu preciso acreditar no que Deus está falando para que isso se torne real na minha vida. Com certeza. Não vai ser real só porque Deus falou. Amém? É verdade. Por algum tempo eu trabalhei no jornal aqui da cidade e eu até dizia, Marquito, quando eu largava cheio de notícia na cabeça, eu produzia notícia, ia pro local, apurava, então tava cheio daquelas notícias. Vinha, às vezes largava, vinha pra igreja direto e aqui eu escutava uma coisa totalmente diferente, sabe? Só que no meio do caminho, vindo pra cá, assim, rapaz, tu não sabe, hoje aconteceu isso e isso na cidade, e tá assim, 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 assim. E eu já vinha, sabe, meio desnorteada. Quando chegava aqui, o pastor falava uma coisa totalmente diferente. Assim, é mesmo, sabe, você desocupado. Outro mundo, né? E é totalmente outro mundo, é outro mundo. Ou você decide se encher das notícias do dia a dia, ou você decide se encher realmente com o que tá na palavra. Questão de decisão, você decidir se ocupar sua mente com aquilo, né? Porque Faz no a diferença. final da trajetória é que a gente vai saber quem serve e quem não serve. Isso. Né? No final da corrida é que a gente vai saber. Talvez no começo, lá largada, larga todo mundo igual. Mas quem é que vai encerrar bem? Isso. Né? Paulo fala, combati o bom combate, completei a carreira, mas eu cheguei até aqui porque eu guardei a fé. Pois é. Então, ele foi até o final, concluiu tudo isso, cara, porque foi crendo. Isso mesmo. Né? É uma trajetória com Deus. Uma Isso experiência que você tem, não é algo que eu pego emprestado de alguém, é pessoal. Não me dá um pouquinho teu, um pouquinho... não, pra somar aqui pra mim. Deus deu pra cada um a medida, porque ele sabe, não, você que tem que usar, é sua, é você que vai ter que desenvolver, é você que tem que fazer ela crescer. Isso A mesmo. Bíblia não é feita um pneu de carro que a gente usa, aí gastei muito já, usei muito já a fé, tá quase acabando, ó. Vou parar ali pra abastecer ou pra trocar o pneu. Não, quanto mais eu uso, mais cresce. Isso mesmo. Né? Então é do uso, é a lei do uso e do aumento. Quanto mais eu uso, mais aquilo aumenta. Quanto mais eu pratico, mais cresce. E aí no final da trajetória, rapaz, você é diferente. No final você tá ainda falando assim, você tá com essa postura, você tá desse jeito, você ainda tem algo pra dar. Tá todo mundo liso, tu ainda tem dinheiro. Isso mesmo. Como é que pode?
E aí assim, a tua vida é um testemunho, com né? certeza. E não teria graça se cada um herdasse, um exemplo, a fé da mãe, a fé da avó. Não seriam suas experiências, se fosse herdado. Como você falou, somar um pouquinho de cada um e botar pra você. Sabe? Isso não é, você tem que construir sozinho. E é importante também ter experiência própria, né? Experiência sua com Deus, você ali com Deus. E eu sei que você tem uma história sobre isso pra compartilhar. Por favor, compartilhe, que eu tenho certeza que o pessoal tá assim, se coçando pra saber. Só quer que eu fale aqui as histórias inéditas. As mais pedidas. As mais pedidas, faz mais. Não, mas assim, eu acredito que o que tem força para o teu crescimento pessoal são experiências pessoais, né? Eu tive já muitas experiências de orar por pessoas e elas serem curadas. Isso é maravilhoso. Mas tão maravilhoso é você orar e a cura se manifestar no seu corpo. Verdade. É você estar com uma dor de cabeça, você orar e a dor de cabeça ir embora. Você começa a usar aquilo pra você. Isso é tremendo. E eu lembro, tava fazendo o rema, acho que o segundo ou primeiro ano do rema, eu fiz o rema com 16 anos. Segundo ano do rema, pra ser mais preciso, lembrei agora. Segundo ano do rema, que foi o ano que o irmão Hegel faleceu, 2003, isso mesmo. Foi numa aula do rema que informaram do falecimento dele. 2003. Eu lembro que minha mãe tinha um plano de saúde, minha mãe é funcionária pública, tinha uma cobertura de todos os filhos, tranquilo demais. Mas num período ia ter uma troca de plano, ela ia fazer alguma coisa no salário, enfim. E a gente ia passar um tempo sem cobertura de plano de saúde, né? E naquele período, eu sempre ia andar de muita bicicleta, jogar bola, estar no rua e tudo mais. Eu lembro que eu torci o pé de noite, assim. Voltei me arrastando, os amigos me ajudando a carregar e aquilo inchado no pé. E eu fui pra casa com dor, não conseguia botar o pé no chão e tudo mais. E minha mãe, meu Deus do céu, vamos pro hospital. Aí minha mãe tinha assim, caramba, tá sem plano de saúde, tem que ir. Eu falei, mãe, pro hospital público, a gente vai passar a noite lá por causa de um pé torcido. E não sei o que lá, aquela sofrência dentro de um hospital, misericórdia. Aí lembrou, somos crentes. E eu lembro que eu parei, a gente começou a orar, louvar o Senhor, render graça, orar pela cura, colocava a mão assim, e eu comecei a confessar a palavra. Amém. Isaías 53, eu lembro que foi o período que eu até decorei, né, onde estavam esses textos, Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8, 17, 2 Pedro 2, 24, eu lembro que eu decorei isso, e estava falando a palavra, aquilo ali, sobre cura divina, chamando a existência, chamando a existência, chamando a existência. E eu lembro como fosse hoje, no corredor do apartamento que a gente morava, eu andando para lá e para cá, eu já comecei a botar um pouco mais o pé no chão, e uma hora eu confessando, e a gente orando em casa, eu confessando a palavra. Eu lembro que eu olhei assim, aquela bola, eu vi aquele inchaço do pé. Nossa. Encolher assim. Rapaz, quando eu vi aquilo com os meus olhos acontecendo no meu corpo, né? Cara, eu falei, meu Deus, funciona, Deus é fiel. E eu comecei a bater o pé no chão e de noite em casa no apartamento, meus vizinhos, até funciona. E batendo no pé e fui, cara, e aquilo assim, foi uma experiência tão marcante pra mim, pelo fato de ter sido algo inicial. Sim. Né? De você começar na fé e saber, poxa, essa fé que tá começando também serve pra essa coisa. Porque às vezes a gente acha que é a fé que tá começando, não. É tão pequena, pra dor de cabeça resolve, mas pra câncer talvez já não funcione. Níveis. São níveis. Às vezes a gente coloca parâmetros como esse, né? Mas tem mais a ver com a gente do que com o problema. Verdade. E aquilo funcionando na minha vida, meu Deus do céu. Eu lembro que eu saí radiante daquilo ali. Né? Aquela experiência pra mim deixou uma marca no meu coração, dizendo assim, o que eu falar vai acontecer. Amém. O que eu orar crendo acontece. Eu só preciso ficar firme. Pode não ser em 30 minutos, em 40, em 1 hora. Eu lembro que a gente passou mais tempo, acho que foi mais de 1 hora, louvando, rendendo graças, confessando a palavra. Mas em dado momento, aquele inchaço no tornozelo diminuiu, Glória o pé movimentava normalmente, eu estava andando normalmente, não tinha mais nada. Então, talvez você tá me ouvindo aí, pastor, mas isso é simples. Mas quando isso acontece com você, que tá colocando em prática aquilo ali, meu Deus do céu, não tem nada que pague isso, não. É verdade. A minha primeira experiência, assim, de fé
que eu tive. Eu tinha 10, 11 anos e eu queria muito passar no Conservatório Pernambucano de Música. E na época era sorteio. Você não tinha que fazer nada. Nessa idade não existia prova, não sei como funciona agora. E daí a gente recebeu uma ligação às 14 horas. E recebeu a ligação se tivesse sido aprovado, né? E eu estava na casa da minha avó nesse tempo. E eu lembro que eu fui num quartinho que tinha atrás e escrevi uma carta de Bianca para Deus. Escrevi aquela cartinha, Senhor, eu quero passar e eu creio que eu vou ser aprovada nesse sorteio. E no final assinei para Jesus, Deus e Espírito Santo, assinado Bianca. E guardei aquela cartinha. E eu disse, mãe, quando ligarem, a senhora vai atender e dizer, tá certo, porque vão dizer que eu passei. Tinha 10, 11 anos. E minha fez, mas minha filha, não cria expectativa, porque é um sorteio, pode acontecer, mas eu passei, eu conversei com Deus, fiz uma carta pra ele, e eu passei lá, carta pra ele, e ela leu aquela carta assim, ela fez, eu não acredito não, você depois acredite, porque vai acontecer. E dito e feito, realmente, o conservatório ligou, Senhor, parabéns, você foi aprovada. Eu não disse a senhora, e minha avó começou a chorar, porque coisa de criança, né, você vê criança fazer isso, começou a chorar, mas aquilo cresceu dentro de mim, e cada vez que acontece uma coisa que eu imagino, nossa, é muito difícil, não, vai acontecer, sabe? Você saber do direcionamento certo. Se foi Deus que falou, vai acontecer. O desejo não surgiu do nada do seu coração, está em alinhamento com a palavra, está em alinhamento com o que o Senhor diz, então vai acontecer, né? Ter guardado isso. Esse fundamento é muito importante. Um dos pontos que eu vejo as pessoas, às vezes, se complicarem na fé, quando a gente fala, descansa no Senhor, mas vai trabalhar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que descansar. Mas eu trabalho ou eu descanso? Às vezes as pessoas confundem, né? E acham que, não, descansar, bota uma rede, vou ficar em casa e aí tudo vai acontecer. Né? Ou então não, tem que ralar na força do meu braço, que só assim as coisas vão acontecer. Rapaz, não é isso. O que significa hoje é que a bênção do Senhor repousa sobre as nossas vidas. Isso. Então tudo que eu for fazer vai dar certo. É verdade. Então, quando eu vou com essa certeza de fé, que o Senhor está me conduzindo, que o Espírito Santo habita em mim, né, que o Senhor vai guiar as minhas mãos, o que eu vou realizar vai funcionar. Isso mesmo. Vai fazer bem. Vai fazer um bolo, vai fazer bem feito. Isso mesmo. Vai defender uma causa, vai fazer bem feito. Isso mesmo. Vai ter que enviar um projeto, vai ser o melhor projeto. Então, eu acredito nesse viver pela fé do dia a dia, são essas coisas. Não é eu parar de fazer nada, nem eu só achar que tudo vai ser na força do meu braço. Né? A Bíblia diz que Deus é quem me dá força para adquirir riquezas. Então, a riqueza que chega na minha mão através da minha força, a força não é minha. Não é sua. Entendeu? Por mais que tenha, mas foi o meu braço que malhou lá. Beleza, mas se Deus não te der força, teu braço não entra em atuação. É verdade. Não funciona. Então, você entender aonde Deus está trabalhando, como Deus está se movendo, fica fácil. Para você saber para onde tem que mirar, entendeu? Rapaz, você tem que atirar, certo? Mas mira aqui, ó, meu filho. É aqui. Se você atirar para lá, não vai. Mas atirei, beleza, mas o alvo era outro. É verdade. Né? O lugar era outro, não vai funcionar. Então, ter esse equilíbrio para entender, as pessoas se perdem, né? De achar que não leva para o extremo, pronto. É só isso aqui, ou é só aquilo ali. Rapaz, seja equilibrado, entenda o que Deus está fazendo, como Deus está operando, o que está acontecendo. Para você saber, não, tem que trabalhar, mas eu estou desempregado, então vou descansar. Não. Cara, prepara teus currículos. Isso. Se organiza, sai por aí, aonde você entregar vai dar certo. Começa a declarar, deixar o currículo aqui, vão ligar para mim, eu vou ser chamado, vai ter teste, eu vou ser o melhor nos testes. Se posicionar como se já fosse, né? Pronto, exatamente esse tipo de conduta. Né? Não é você ficar parado, mas também não fique achando que você é um desenrolado. Isso. Que só tá acontecendo porque você é o cara. Exatamente. Não é. Então, esse entendimento é que nos coloca no lugar certo. Como filhos de Deus, sim, mas também como servos do Deus Altíssimo. Então, entender isso e viver nisso, eu creio que esse é o maravilhoso da vida com Deus. Queria que você liberasse algumas chaves para quem está começando essa jornada cristã. Como alimentar a fé, como fazer minha fé crescer, o que eu posso fazer, o que eu não posso, sabe? E dessas dicas, pessoal. Que tá Só esse ponto já é sensacional. Você dizer como fazer a fé crescer. Muitas pessoas nem sabem que a fé cresce. Né? É importante você saber que a fé é mensurável. Isso. Jesus mesmo disse, homem de pequena fé. Né? Rapaz, nunca vi fé como essa.
né? Então, você tem como identificar a fé. Jesus olha para os homens que estavam descendo o amigo pelo telhado, viu a fé deles. Rapaz, como é que viu? Tinha como perceber que tinha fé neles por aquilo que eles estavam fazendo. Então, nós começamos a identificar pontos como esse que nos colocam no lugar certo. Mas existem muitas coisas, mas uma que eu acho sensacional de liberar para você pegar, remova da sua vida, do seu vocabulário, uma palavra chamada será que. Quando tudo na tua vida tem um será que. Essa é forte, viu? Porque isso aí já tá quase um vício de linguagem, né? Pronto, exatamente. Rapaz, eu começo, eu vou fazer isso aqui, mas será que vai acontecer? Eu vou orar para falar, mas será que vai funcionar? Eu vou não sei o que lá, mas será que Deus vai fazer? Porque a fé, ela só tem início, gente. Vamos começar a caminhada, vou começar hoje. Minha caminhada com Deus, minha caminhada de fé, me converti ontem, tá começando hoje. A fé, ela só começa quando a vontade de Deus é conhecida. Isso. Então, quando eu sei qual é a vontade de Deus, eu posso acreditar. Né? Um exemplo simples que eu sempre costumo dar, às vezes, quando eu ensino no Rema. Se eu marcar com você, é um exemplo, calma, você tá assistindo aí, é um exemplo. Se eu marcar com você e disser assim, olha, ao final do podcast, mande seu Pix que eu vou enviar R$100 pra você. Glória a Deus, já deve estar aí nos comentários aí, ó. Meu Pix é esse aqui. Assim que encerrar, mas tu vai mandar R$100 pra todo mundo. É um exemplo, Deixa isso registrado aí, Marquinhos. Escreve embaixo aí. Exemplo. Na tela piscando. No final, você vai ter R$100. Eu vou enviar encerrando o podcast aqui. Vai chegar R$100 pra você aí no teu Pix. Vai ter gente que vai falar assim, eu vou me embora. R$100 nada, isso é conversa fiada de pastor. Mas tem outra que falar, eu vou ficar até o final, já vou mandar meu Pix agora, já vai fazer reserva nos cantos. Hoje, mulher, hoje a gente vai almoçar, vai jantar fora, por que não? Porque já tem R$100 certo, na conta. Que o pastor vai mandar pra gente aí, já manda reservar a mesa aí, que a gente vai jantar fora hoje, já tem R$100 certo. Por que essa diferença de pessoas? Porque uma me conhece, a outra não me conhece. Então, quando você conhece o caráter da pessoa que está falando, você já age antecipadamente. Muito bom. Então, eu conheço o caráter de Bianca, eu sei quem é Bianca. Se ela falar que vai me dar, ela vai me dar. Então, eu já faço planos com o que você disse que vai me dar. Por quê? Porque eu te conheço. Confia, né? Eu sei quem você é. Eu sei que a sua palavra é verdadeira. Então, as pessoas vão estar esperando aí que vai cair R$100. Mas não, vamos embora. Eu não sei quem é esse pastor. Será que ele não tem nem cara que tem R$5, quanto mais 100? Vai se saber como as pessoas vão fazer a leitura. É exatamente o que as pessoas têm de Deus. Elas acreditam que Deus pode fazer, que Deus é poderoso. Mas elas não têm confiança suficiente no caráter de Deus para saber que se aquilo que ele está falando, ele é capaz de fazer. Verdade. Que Deus pode. Mas será que ele pode tudo aquilo que ele diz que pode? Mas já entra aí, né? Pronto. Mas será que... Então, é uma chave que eu peguei na minha... Quando eu coloco um será que, eu já começo a avaliar o que vem depois. Verdade. Vai sair incredulidade da minha boca, ou então é algo que Deus não está envolvido. Então, é melhor eu nem começar. Isso. Você tá me entendendo? Então, quando nós falamos que fé começa quando a vontade de Deus é conhecida, eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a área que você achar aí que deve, sei lá, saúde, prosperidade, relacionamento, vida, não sei. Qual é a vontade de Deus para aquela situação? Casamento, situação no casamento. Descubra qual é a vontade de Deus para essa situação no casamento que você está vivendo. Então eu vou para a Bíblia. Isso. Que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. E a partir do momento que eu tenho uma palavra de Deus acerca daquela situação que eu estou vendo, eu posso dizer que eu estou andando em fé. Isso. Porque agora eu tenho algo que Deus falou, eu posso acreditar, ele prometeu R$100, então eu já posso me programar, agradecer. Pastorzão, obrigado aí pelos R$100, viu? Valeu. O pessoal já vai agradecer. Verdade. Valeu, que benção, viu? Sou grato, meu. Pô, já tô fazendo a reserva aqui pra jantar fora hoje. Show de bola, pastor. Obrigado. Por que vai agradecer? Porque sabe quem é. Sabe que vai chegar. Sabe que vai chegar. Então a proposta do Senhor, quando ele libera para vivermos pela fé, é porque ele garante. Verdade. Ele é fiel. Ele é o alfa, ele conhece o fim.
Deus já sabe qual é o final. Então ele diz agora, vem cá, pode acreditar nisso. Por que eu posso acreditar nisso, Senhor? Porque eu já fui no final Já e fui sei lá. o que vai. Pronto, eu já fui, eu já sei o que vai acontecer. Então você diz o quê? Obrigado, Senhor. Verdade. Já rende ação de graça. Já rende ação de graça, antecipadamente. Verdade. Por aquilo que o Senhor já falou que vai me dar. Com certeza. Né? Porque eu sei que se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Com Então, dentro de muitas chaves, eu creio que se você entender isso, qual é a vontade de Deus para a situação que você está passando? Pastor, eu estou com uma enfermidade. Qual é a vontade de Deus com relação à enfermidade? É que a gente fique enfermo ou que a gente fique sarado? Sim. Então eu pego as palavras que Deus tem para mim com relação à saúde, que o desejo de Deus é que nós andemos em saúde, não é nem cura, é saúde. Isso aí. Então eu pego lá e eu vou começar a meditar nessas verdades. Eu vou render graça em cima dessas verdades. Isso aí. Eu vou confessar essas verdades. Eu vou falar como Deus está falando. Isso aí. Então eu começo a chamar à existência aquilo que não é como se já fosse. Então, isso é um viver pela fé, isso é um segredo de muitas coisas, mas assim, eu creio que é uma base, né, para as pessoas que querem começar nessa caminhada com o Senhor e, enfim, depois tu se inscreve no Rema. Pra aprender mais. Vai lá com o pastor Humberto fazer fundamentos da fé, e aí você lá nas já aulas... começa nesse nível, né? Pronto, já começa. sai já abastecido já e voando. E lembrar que a fé não é o último recurso, né? Ah, já testei de tudo, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Agora eu vou pro pastor orar. Não é nem você. Agora eu vou procurar um pastor, uma irmã, porque ela vai orar por mim e vai acontecer. Uma vez o Então, pastor não é o Humberto último falou pra recurso. mim assim, Tarcísio, às vezes as pessoas querem usar a fé como paraquedas. E eu fiquei sem entender. Porque paraquedas é um negócio que você tem, mas ninguém quer usar. Todo mundo quer que o avião vá Pois e é. pouse. E pouse. Ninguém É quer. verdade. Ah, rapaz, vai ter que pular e puxar o paraquedas. Não, eu não tô falando de esporte, não. Mas o Sim, cara que tem o sim. paraquedas é pra proteger o cara, pra ele não tabacar no Sim. chão e morrer. Então, é algo que ele tem, tá com ele, mas ele não quer usar. É. Ele quer voar e pousar seguro. Só que a fé não é um paraquedas que tá ali pra... Ah, não deu tudo errado, puxa o paraquedas pra não morrer, pra orar. E começa o cara a oração em línguas emergencial. Pra ver se funciona, né? Rápido pra ver se Em consegue. 2 minutos, o que foi construído em 2 anos. Pronto. Vai ser agora, então. Agora vai ter que funcionar. Vai ter que funcionar. É o que as pessoas às vezes olham pra algumas pessoas. Não, rapaz, funciona pra fulano e pra ciclano. Não. Quanto tempo fulano tá agarrado nessa palavra? Isso aí. É por isso que a gente instrui você, não cubra o telhado na hora da chuva. Né? Se encha das verdades de Deus, que já foram liberadas para você, se encha agora, que você tá saudável. Começa a viver agora. A gente tem, eu posso levantar aqui com as forças das minhas pernas, normal, ok? Então, cara, eu me levanto e obrigado, que maravilha, as minhas pernas funcionam, eu te agradeço pelas minhas pernas. De vez em quando eu rendo graça ao Senhor, Isso. porque meu corpo está funcionando. Isso mantém a minha fé ativa. Porque esse mesmo tipo de fé é a que vai operar para o camarada que está numa cadeira de rodas. Isso aí. E ele vai ter que começar a dizer, Senhor, obrigado pelas minhas pernas Isso, funcionando. exatamente. E eu que já estou com as pernas funcionando, eu posso dizer obrigado pelas minhas pernas É funcionando. verdade. É a mesma confissão, você está entendendo? Sim, Não sim. muda a confissão para o cara que está lá paralítico e o outro. Mas quando ele começa a colocar isso vivo, isso vai começar a crescer. E quando vai acontecer? É outra frase que eu tiro da minha cara. Da minha boca, né? Quando será? Como será? Eu já tô há tanto tempo falando. Se você fica focado no tempo, você não entendeu fé. Porque fé já recebeu Isso. antes mesmo de ver. Isso. É atemporal, né? Exatamente. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram pro rei, rei, a gente não vai negociar o que a gente crê. Tô parafraseando aqui. Sim. Ah, mas se Deus não livrar, se Deus livrar, não, a questão não é se Deus vai livrar ou se Deus não vai livrar. A questão é que ele disse algo. Isso. E o que ele disse é o que nós cremos. Ele disse que nós não devemos adorar outros deuses. E nós não vamos nos prostrar a outros deuses. Então não negociaram aquilo que eles acreditavam Isso mesmo. do que Deus havia falado para eles. Então quando você não negocia, rapaz, uma hora destrava. Amém. Quando será, pastor? Eu não sei. Pode ser já. Pode ser daqui a um tempo. Pode ser a qualquer momento. A questão é que eu decidi acreditar no que Deus já me disse. Isso. E eu não negocio isso. E eu rendo graças. Isso mesmo. Amém? Os médicos diziam que eu não chegaria até os 20 anos, que eu tive febre reumática. Eu era 11 para 12 anos, tive febre reumática de tomar vacina toda semana. Bem tenso, assim. Elizabeth teve a mesma coisa. Foi. Sofreu muito, bezetacil. Isso, bezetacil toda semana. Chorava, gritava, terrível. É.
E ela disse, olha, ela não chega aos 20 porque a chance é mínima. E meu pai, na hora, fez, isso não vai acontecer. Minha filha será curada, eu vou voltar aqui com minha filha curada. Ela fez, o senhor tá dizendo isso, a pessoa conta em risco. Aí ele fez, eu vou dar os medicamentos, como a senhora tá indicando, mas minha filha só volta aqui curada. E eu passei pouco tempo, deveria passar mais de 2 anos tomando Bezetacil, porque tava, assim, um nível bem intenso já. E eu não lembro nem se chegou a 2 meses. Não teve nem necessidade de continuar o tratamento. E eu voltei, ela fez, como assim? Tão pouco tempo? Eu não dei nem tanto tempo pra ela, assim, eram 2 anos o tratamento. Como assim, tão pouco tempo? Ela fez, o pai fez. Eu disse que meu Deus iria fazer, e ele fez, sabe? É você tirar essa sua mentalidade do que tá na sua frente, o que a realidade apresenta, né? E a convicção dentro, vai acontecer, né, pastor? Pastor Rodrigo Andrade, ministrando de manhã, falou algo que eu achei falou algo muito poderoso, né? Que muitas vezes a gente tá focando no que Deus não está fazendo. Isso é verdade. Em vez de focar no que Deus está fazendo. Existem muitas coisas no mundo hoje que estão acontecendo, nesse mundo que jaz do maligno, que não é Deus que está fazendo. Isso. E às vezes, quando nós estamos focando daquilo do que Deus não está fazendo, né, aquilo começa a minar a nossa fé. Se você focar no que Deus está fazendo, Isso. Bianca, o tanto de milagre que tem acontecido, É verdade. o quanto de pessoas curadas, o quanto de pessoas, mas olha quantos mortos da Covid, mas vá atrás das estatísticas das que foram curadas, Isso mesmo. das que iam morrer e Quantas não pessoas estavam morreram. no leito pra morrer e Quantas rapidamente... tiveram visitações de anjos, Isso, exatamente. quantas tiveram experiências com Deus tremendas. Às vezes a gente fica focando no que não está acontecendo, no que Deus não está fazendo, Isso. e não consegue enxergar o que Deus está operando Isso. e fazendo na vida daquelas pessoas que se abriram Isso para Deus mesmo, agir. Isso mesmo. Né? Porque Deus ele não vai mover por necessidade, gente. É verdade. Porque se Deus se movesse por necessidade, não tinha favela, não É. tinha necessitado, não tinha criança Isso passando mesmo. fome. Né? Então Deus se move por algo chamado fé. Então Isso. quando encontra isso no coração de alguém, rapaz, vai operar grandemente. Então quando nós focamos no que Deus está fazendo, eu creio que é alimento Isso. para nossa fé. Porque você, sei lá, falou de febre reumática, né? Cura divina, rapaz, começa a olhar para as pessoas que já foram curadas. Isso. Exatamente. Começa a ver o quanto de pessoas, rapaz, o Senhor livrou, foram curadas pela confissão da palavra, chamaram a existência, foram curados por imposição de mãos, enfim, meios sobrenaturais imensos, grandiosos, poderes miraculosos, milagres da parte do Senhor. Começa a mirar nessas coisas que Deus está operando, para você ver o quanto isso vai crescer e te fortalecer. Às vezes tem uma falsa impressão de que é mais fácil colocar no Google, né? Estou sentindo dor de cabeça, dor no braço direito, dor no coração, o que é? Infarto. No Google. É. Aí aparece infarto. Vou morrer amanhã. Expectativa de vida 2 meses. Veia entupida. Cara, mas corre pra Bíblia. Ou na hora declara, Senhor, eu sinto essa dor de cabeça, mas eu declaro ela parando agora, né? E Uma não... vez o pastor Humberto comentou com a gente, falou assim, não sei se foi o Murilo Gabriel, ligou dizendo que se atrasou, não chegou na hora que programou, se atrasou. Aí a mente da gente logo vai ser, um acidente. O carro bateu. Isso. Será que caiu? Tá machucado, foi atropelado. A gente não consegue ainda ter a mente renovada o suficiente pra saber, não. Foi promovido. É a primeira coisa que pensa. Ele demorou porque não, ele deve estar ganhando muito dinheiro. Ele deve estar saindo tanto dinheiro que ele está sacando no caixa eletrônico que não deu tempo de pegar tudo, não tá dando conta, tá precisando de ajuda. Né? Não consegue, às vezes, programar a nossa mente para benefícios. Né? Às vezes a gente tem diária, programado para desgraça. Por que há uma programação automática em desgraça? Porque tem informação de desgraça suficiente para que a programação seja. Tô com falta de ar, Covid. Por que falta de ar é Covid? Não é porque você não tem nenhum preparo físico, você não faz exercício físico nenhum. Se tu subir 10 degraus de escada, você vai ficar botando a língua para fora. Isso mesmo. Então, é tanta informação de que faltou ar é Covid, aquilo automaticamente, quando vem para você, você já acha que é aquilo que você... E toma como verdade. Toma como verdade, já era. O que Jesus diz em Mateus 6, às vezes a gente lê rapidamente e não percebe. Mas Jesus diz em Mateus 6, quando ele começa a dizer pra gente não andar ansioso por coisa alguma, quanto é que é a vez de comer, quanto é que é a vez de vestir, né? Olha os lírios do campo, como eles se vestem, né? O nosso Pai Celestial os alimenta, os pássaros e tudo mais. Jesus vai começando a dizer ali, e ele diz algo que é tremendo. Ele diz assim, não vos inquieteis dizendo. Sim. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos. Então, quando você diz o que está te inquietando,
Provérbios capítulo 6 diz que nós ficamos enredados pelas palavras que nós falamos. Pronto. Então aquilo começa a te enredar. Então Jesus está dizendo, rapaz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas não vos inquieteis dizendo. Então, às vezes, tem coisas que quer me inquietar. Vem, bate a tua porta. Mas eu vou abrir a boca para dizer, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Isso mesmo. O Senhor é a minha provisão, o Senhor é o meu suprimento, o Senhor é quem me guarda, nenhum mal vai me acontecer. Aqui, essas palavras começam a me enredar. Amém. Então, quando coisas chegam, automaticamente é isso que vai fluir na minha vida, porque eu comecei a me encher disso. Né? Então, são segredos, são chaves capazes que nos mantêm vivos, né? Desse período de Covid, de guerra, nos mantém vivos. É verdade. Né? Livre do mal. Amém, pastor. Agradeço demais. Tanta coisa compartilhada aqui. Se eu fui acrescentado, mais o pessoal que tá aí em casa acompanhando, foram acrescentar junto comigo nessa. Gente, muito bom, pastor. Obrigada. A gente saiu com uma dose a mais de fé aqui, pode ter certeza, viu? Potencializado o negócio. Com certeza, com vitamina A, B, C e D. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar hoje nessa conversa que eu tenho certeza foi poderosa. Deixa teu comentário, teu like aí. E até o próximo ZNCast. Tchau, fiquem na paz. Tchau, pessoal. Tchau.